Oi, gente, boa noite. Eu, como sempre, apareço para fazer lives rápidas. Tá tarde, né? Mas quem for chegando já vai chamando mais um. Vamos falar um pouquinho sobre a atualização da NR1. Agora, as empresas são obrigadas a incluir esse plano de saúde mental, essa avaliação de saúde mental nas suas empresas, suas instituições. Oi, Elô, saudade de você, minha querida. E com essa atualização, de certa forma, ao mesmo tempo que abre margem para que psicólogos possam entrar nas empresas, é preciso que as empresas também se abram para essa novidade e não esperem só até o dia 26 de maio de 2025 para iniciar essas tratativas. É importante que as empresas comecem o quanto antes, assim como várias empresas já iniciaram, estão tendo melhoras significativas no seu ambiente profissional, né, nas suas empresas, e aí não é só no lucro financeiro, esse é o que vão perceber, porque é um investimento que você faz agora e vai ter um retorno futuramente. Mas também a necessidade das empresas compreenderem que não vai ter tanta rotatividade, que não vai ter tantas faltas, tantas pessoas pedindo demissão, tantas pessoas que estão ali de corpo, mas não estão com a mente no seu trabalho e acabam por vezes se machucando, que acabam por vezes fazendo, aumentando, né, o índice de afastamentos das empresas. Sabe o que é importante as empresas compreenderem? E vocês sabem que eu não gosto de demorar em live. Ainda mais com duas crianças, elas podem, né, acordar a qualquer momento. E aí eu tenho que encerrar mesmo a live, porque depois vai ter um chorinho de fundo. Eu acho que vou começar a fazer live assim, ó, com choro de fundo, criança fazendo bagunça. Que sou assim, gente, que às vezes eu quero abrir live e não consigo. Mas voltando aqui para as empresas, né? O que elas não percebem que mudou muito o padrão das empresas. Ó, o sono bateu, tô com sono. Mudou o padrão das empresas no sentido de que antigamente a gente escutava falando o quê? Ah, o que acontece na sua casa fica na sua casa. Será que é isso mesmo? Será que acontece na sua casa fica na sua casa? Você não leva os problemas da sua casa para a sua empresa, para o seu trabalho? E os problemas do seu trabalho realmente ficam lá? Ou você está levando para a sua casa? Às vezes você chega na sua casa e desconta todo o estresse, toda a raiva que você viveu no seu dia de trabalho e leva para dentro da sua casa. Por vezes, quantas pessoas, né, quantos pais de família que bebem, né, tem um dia de trabalho difícil e vão para o bar, afogam ali toda aquela raiva, aquele sentimento que ficou guardado, que ele teve que guardar, que não pôde colocar para fora, que não pôde falar, aquelas palavras que estão aqui, ó, presas. Chega em casa e desconta nos filhos, na mulher, com agressão física, agressão verbal, por conta que não conseguiu e não teve oportunidade ou não soube como comunicar esse incômodo, essa insatisfação no seu ambiente profissional. E aí, né, de vários setores, mas geralmente quem está ali, a gente chama que é o terceiro setor, né? Na mão de obra, no serviço pesado, nas partes, nos trabalhos manuais ali, principalmente quem trabalha em obra. Na construção civil, são pessoas que depois vão descontar todas essas frustrações nas pessoas mais vulneráveis, né, dentro da sua casa. Então, será que o que realmente acontece no trabalho fica no trabalho? Ou o que acontece na sua casa, tem um filho doente, está passando por uma dificuldade financeira, e aí você acaba levando essa preocupação, essa angústia, às vezes precisa fazer uma hora extra no trabalho, ou o filho precisa de uma cirurgia, e você fica preocupado agora, se eu faltar no trabalho, né? Descabela, né? Se eu faltar no trabalho, como que vai ser isso? Ó, até descabelei. Como que vai ser isso? E aí se eu perder meu trabalho porque eu preciso cuidar do meu filho numa cirurgia? São tantas preocupações, está sendo levado para onde? Para o ambiente de trabalho. Isso é importante que as empresas tomem consciência de que acontece no trabalho, não fica só no trabalho, as pessoas levam sim, não é aquela coisa, saiu da porta do trabalho, fica lá, e quando elas estão tem problemas nas suas casas,
nas suas famílias, esses problemas também acompanham nas empresas. E veja só, quantas pessoas estão adoecidas ali com burnout, com depressão, com ansiedade generalizada, estão sendo negligenciados, não estão sendo bem cuidados e acolhidos, não estão se sentindo vistos. E essas empresas estão fazendo o quê, gente? Achando que tá tudo lindo, tudo normal. Quantas pessoas que eu já atendi com cobranças absurdas, que a pessoa falava assim, Neide, eu vou pedir demissão do meu trabalho. E aí, a gente, né, eu trabalhando isso, perguntava, mas você tem outro trabalho em vista? Se você sair agora, como que você vai fazer? Se você consegue se manter por algum tempo até você conseguir outro trabalho? Ou você consegue ter uma outra fonte de renda? Como que é isso? Porque não basta só, eu vou sair. Eu entendo a dor do meu paciente quando diz, Neide, está pesado demais, está sofrível demais ficar neste lugar. Esse lugar está me adoecendo e eu não mereço ficar num lugar que me adoece. Eu não mereço ficar num lugar que está me maltratando, que eu fui lá contratada para desempenhar um trabalho e eu não estou conseguindo. Então, assim, veja a importância de olhar para a realidade e você perceber que tem outro ser humano ali. Então, empresas se abram para a realidade. Hoje nós estamos numa outra era, em um outro momento que é preciso olhar para a saúde mental. E aí você que é pai, que é mãe, às vezes não tem filhos também. Ou os filhos já estão bem crescidos, cada um, né, já tem a sua independência, mas trabalha para alguém, trabalha para alguma empresa, prestando um serviço. E aí aquele ambiente te causa alguma dor, ou você tem um filho que já é adulto, seja ele solteiro ou não, e aí te traz, nossa, mãe, aconteceu tal coisa comigo, pai, olha, tá difícil. E aí a geração anterior fala assim, não, você tem que aguentar, porque é isso que forja o caráter da pessoa. Será que tem que aguentar mesmo? O que mais que essa pessoa tem que aguentar de ruim, né? Quantos sapos mais ela tem que engolir? Quanto mais peso será que ela aguenta carregar, né? Então, assim, é muito importante ter consciência de que as empresas precisam se abrir para a realidade. Hoje, a gente precisa olhar para a saúde mental dos funcionários. Hoje, a gente precisa... Boa noite, é Thiago, né? Eu troco os nomes. Mas eu acho que é Thiago ou é Vitor. Ai, meu Deus, coloca teu nome aí, que eu tenho que te dar um retorno, eu vou te responder depois, tá? Lá no WhatsApp. Então é importante ter consciência, as empresas também, que o que acontece na empresa não fica na empresa e tem muita gente que está descontando as frustrações, as feridas, os traumas lá da infância na bebida. E tem gente que está levando as dores e os problemas da casa lá para o ambiente de trabalho. E aí, se você não olha para a saúde emocional dos seus funcionários, dos seus colaboradores, o que acontece? Aumenta acidente de trabalho, aumentam as faltas, aumentam a agressividade. Sabe aquele setor que sempre tem uma briga? Você já trabalha em empresa assim, gente? Vou contar para vocês uma coisa. Boa noite, Raimunda, tudo bem? Eu trabalhei em uma empresa que era uma... não vou falar não. Trabalhei antes de cursar psicologia. Trabalhei em uma empresa no ramo de alimentação, tá? Ramo de alimentação, não vou especificar não. Numa cidade, num bairro nobre de São Paulo. E o que acontecia? Tinha muita briga, assim, a balconista brigava com a administradora brigando com o balconista, na frente dos clientes daquele comércio. E aí, eu nem pensava em cursar psicologia naquela época. Eu falava, gente, tem uma coisa errada, que lugar doido é esse? Eu quero sair daqui. Eu vou ficar nesse lugar aqui, que tá me enlouquecendo. Não tinha condições. Eram, assim, umas coisas muito bizarras, umas escalas doidas. Eu falei, não vou ficar mais aqui. Fiquei pouco tempo. O pessoal fala que diz que suja a carteira. Pra mim, sujar a carteira é você sair com justa causa. Né? Com uma situação bem severa. E aquilo não estava legal. Então, você imagina se naquele tempo, lá em 2019,
2018? Não foi 2018, não, foi 2011. Não lembro, gente, foi 2011, sei lá. Não foi 2011, não. Ai, faz muito tempo. Eu tô cansada agora, eu não vou conseguir lembrar as datas. Mas eu tenho a carteira de trabalho que tem esse registro. Não foi 2018, foi 2011. Acho que foi 2011. 2011 mesmo. Se a NR1 estivesse funcionando, estivesse com essa atualização lá, seria maravilhoso, porque entraria um profissional da saúde mental, um psicólogo, um terapeuta especializado nessa área, né? E fosse lá fazer uma avaliação diagnóstica, fizesse uma intervenção adequada naquele ambiente, ajustaria tudo que estava bagunçado, porque tinha a questão da hierarquia, que não se respeitava a hierarquia ali. Um atropelava o outro, ou tinha muita briga, muita fofoca. Nossa, quanta fofoca, quanta picuinha. Uma coisa que eu acho muito absurda você entrar numa empresa e aí vem alguém pra fazer uma investigação da sua vida pessoal. Você não tá lá pra falar da sua vida pessoal, tá lá pra trabalhar. Evite expor, né, o máximo possível a sua vida pessoal no ambiente de trabalho. Principalmente porque essas pessoas que perguntam demais e falam de menos, porque elas perguntam de você, mas não falam delas, né? Quem quer saber, revela um pouquinho de si. Então, eu assim, observando o quanto, né, eu observando o quanto que é necessário essa atualização, quanto que as empresas carecem e ainda negligenciam e ignoram a importância do profissional de saúde mental. Ai, tem tantos vícios de trabalho nessa empresa. Tinha um setor dos funcionários que eles pegavam as bebidas alcoólicas e bebiam escondido. Bebiam escondido. Para poder afogar ali as tristezas. Assim, uma irresponsabilidade. Porque como que você vai atender as pessoas alcoolizadas? Por conta das carências que tinha, das dependências e não admitiam. E toda carência, toda dependência esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, tinha um excesso ali das bebidas e a empresa não percebia, né? Os vícios da fofoca é horrível, não é, Raimundo, nas empresas? A fofoca destrói uma empresa. Principalmente quando tem quem se diz gestor de empresa, quem se diz o chefe, o líder, o termo que quiser, né? O CEO, que mais? Que tem tanto termo agora. Não importa o termo que se utilize. Se você escuta só um lado e você não escuta a outra versão, você não é um bom gestor, né? Como que você lidera uma empresa se você não tem capacidade de escutar os dois lados? Você escuta só um e toma uma decisão, toma um partido e às vezes você faz uma péssima escolha. Porque não escutou os dois lados. E isso também é ignorar a saúde mental dos seus colaboradores. Então, minha gente, cuide da saúde mental. Propague essa informação de que a NR1 não é para esperar essa atualização até o dia 26 de maio, não, ela pode começar agora, hoje. Hoje. Olha, hoje eu começo com a decisão. Olha, hoje eu vou rastrear aqui profissionais que fazem essa parte de avaliação diagnóstica. Hoje eu vou conversar com os profissionais. Aqui eu vou buscar profissionais que fazem essa intervenção, que fazem esse trabalho que minha empresa precisa. Minha empresa está aqui, ó, tá escorada nas muletas. Então, eu não quero mais que ela fique na muleta, mas eu quero que ela caminhe com as próprias pernas, eu quero que ela seja reabilitada, eu quero que ela caminhe, que ela corra, eu quero que a minha empresa corra. Só que você tem que fazer alguma coisa diferente, ficar reclamando não vai adiantar. O profissional apto tem. A Raimunda colocou aqui, ó, é lamentável mesmo. Trabalhei onde o gerente colocava o uísque dentro da lata de Coca-Cola e passava a noite bebendo. O gerente. Se o gerente fazia isso, Raimundo, imagine os demais colaboradores. Tem noção disso? Se o gerente, que é o gerente, que deveria liderar, que deveria gerir o negócio, que deveria gerir a equipe, ele mesmo colocava o uísque na garrafa de Coca-Cola, o seu gerente ainda, né, ex-gerente, né? É onde trabalhou. Então, o seu ex-gerente, ele ainda colocava na garrafa de Coca-Cola. Onde eu trabalhei, Raimunda,
Eles bebiam direto na garrafa. E assim, não ficava mais garrafa, entendeu? Assim, tinha que... Era, de certa forma, um prejuízo para a empresa. E aí, você imagina, se os próprios funcionários faziam isso, imagine quem chegava, sabe? E eu falei, cara, isso não é pra mim, não. Isso não é pra mim, não. Deixa eu sair fora dessa empresa. Que aqui, assim, mas o ápice pra mim, o ápice foi a discussão que teve entre a administradora e a balconista, porque era um palavrão, uma xingando a outra. Eu falei, isso vai sobrar pra mim, eu tô fora, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar nesse lugar? Não vou, isso não é pra mim, porque isso pra mim não é um ambiente de trabalho saudável. Gente, isso tem mais de 10 anos. Mas pra mim não era saudável e foi uma decisão, a melhor decisão que eu pude tomar naquele momento foi sair daquele ambiente. Né? Assim, não sei se foi esse o seu motivo, Raimundo, de ter feito sair, mas quantos funcionários saem das empresas por motivos semelhantes, por conta de discussões, de fofocas, por ver um comportamento que é inadequado e falar, eu não quero me comprometer, não quero que depois isso sobre pra mim. Isso tudo compromete saúde emocional, financeira ali da pessoa, da empresa também. Se a empresa, né, pensando como empresa, raciocinasse assim, olha, eu vou cuidar aqui da saúde dos meus, porque isso vai refletir na minha empresa também. Porque se a minha rotatividade diminui, eu vou ter menos custos com despesas trabalhistas. Se a minha rotatividade diminui, por conta de afastamentos, de atestados médicos, isso aqui vai ser bom para mim também, porque agora a gente tem que entender que o psicólogo ele vai ser o psicólogo vai ser o EPI dessa empresa. Ele também faz parte agora. Agora vai ser o equipamento de proteção individual, só que para a saúde mental, emocional. Se as emoções dos colaboradores não estão ajustadas, vai dar problema. Eu ia falar aqui uma palavra, mas não vou falar não, que vai que vai dar problema. Você percebe o quanto que o seu ex-gerente estava adoecido, Raimunda? Você tem noção disso? Quanto que ele estava adoecido? Ele estava todo bagunçado, né? Ele saiu da função dele de gestor para gerenciar ali o ambiente. Ele estava tendo um comportamento inadequado, tentou, né, te prejudicar, difamar no seu ambiente de trabalho para que você fosse demitida, não sei se por uma justa causa ou com um acordo. E sim, você imagina o que ele fez contra as pessoas, né? Será que ele conseguiu fazer? Então, Raimundo, o que eu me atualizei sobre essa NR1, que eu estudei até agora, de informações que eu estou tendo, essa pergunta é muito importante, muito preciosa, né? Onde que os terapeutas entram nessa lei? Para a avaliação psicodiagnóstica, a avaliação psicológica, ela é restrita dos psicólogos, mas depende de alguma avaliação, tem os profissionais que entram aí, né? Como os fonoaudiólogos, por exemplo. A avaliação psicodiagnóstica é do psicólogo, essa é a função. Porém, depende do ramo da empresa, depende da área da empresa. Você pode fazer uma avaliação diferente, com base em entrevistas, coleta de dados, informação. E aí você pode apresentar um programa de intervenção. Exatamente, mas na lei não está especificando para quem é, se é para médicos do trabalho, se é para psicólogos, se é para terapeutas, coaches, não está restrito. Tá bom? Por enquanto não tem nenhuma restrição, porque aquela coisa, as informações chegam picadas aqui no Brasil, quando é uma coisa muito séria, chega muito picada para as empresas tomarem multa. Porque aqui no Brasil tem um negócio assim que é para prejudicar empresário, empreendedor, que gera trabalho. Então, a parte de avaliação é restrita, tá bom? Mas nem toda empresa ela quer uma avaliação, porque ela já sabe onde está o problema. Né? Então, você pode atuar como, Raimunda? Fazendo a intervenção. Então, a sua empresa, por exemplo, é um ramo alimentício, né? Sei lá, um supermercado, por exemplo. E aí, no supermercado, já se sabe que a maior dificuldade que está tendo ali é com as operadoras de caixa, por exemplo, com as operadoras de caixa, as meninas que estão na frente de caixa, e com o pessoal que fica no estoque. Então, tá tendo muita perda aqui, só minhas coisas, muito produto vencido.
Essas 2 horas pode fazer uma atuação, uma para trabalhar, para lidar com pessoas, trabalhar as emoções, enfim, porque a gente sabe que tem cliente que é chato, vamos ser sinceros, gente. Né? Então, mas tem clientes que são muito, muito legaisinhos também. E assim como tem os funcionários também que são cascas feridas, que são muito. Gosto muito de pessoas. Às vezes é um ajuste. Você está na função certa, está na função adequada, fazer essa sugestão que a empresa. Né? Olha, perceba se tem algum incentivo de promoção, de mudança de cargo, se tem uma rotatividade na empresa. Tem algumas empresas grandes que fazem. Eu não sei a pronúncia correta, porque eu não sei inglês. Eu não tenho fluência em inglês, tá, gente? Meu domínio é em língua portuguesa. Mas é o job rotation. Job rotation, uma coisa assim. E aí você entra na empresa e você vai fazer uma rotação do seu ambiente de trabalho. Geralmente é para quem é estagiário, né? Ou trainee. E aí você vai fazendo, você entrando ali no setor administrativo, depois está no comercial, depois você está em vendas, depois está em compras, depois está não sei aonde, não sei aonde. Você vai trocando e vai conhecendo todos os setores da empresa. Até você parar um em que você se identifica mais. Então, isso seria legal que tivesse em algumas empresas também, quando percebe que o funcionário não tem muita assiduidade, está assim, desmotivado, às vezes só está no setor errado. Né? E incentivar esses funcionários a estudarem também. Sofre muita pressão psicológica por isso, fila enorme, elas ficam compreensivas. Então, mas a fila enorme é de menos, porque às vezes essa fila de menos é porque tem caixa de menos operando. Às vezes o que precisa colocar é mais uns 2 funcionários, por exemplo, para atender, porque tem um monte de caixa fechado. Aí tem que ver com aquela justiça da empresa. Naquele horário, geralmente, eles já entenderam quando é que tem um volume maior que precisa de todos os caixas operando, eles conseguem fazer esse mapeamento, ou a empresa ainda não conseguiu assimilar essa informação de que tem dias que ela tem um fluxo mais alto, tem horários que tem um fluxo mais alto e ela precisa obrigatoriamente de mais operadores ali. É importante, né, que a empresa consiga fazer isso. E você imagina, Raimunda, que numa avaliação que você faça de observação profissional, certeira, sem ficar batendo papo. Você vai ali como se fosse a Super Nanny, sabe? Só observando, coletando informações. E na devolutiva, você faz uma devolutiva, né, para aquela pessoa que te contratou, que aceitou os seus serviços, para o gerente, dono da empresa. E aí você apresenta esses pontos, tudo documentado. Isso é muito importante. Então, tem pessoas que estão na função errada. Né? Aí, por exemplo, a pessoa que fica lá no setor de estoque, tendo muita perda, perdendo muitos produtos vencidos, dando registros errados, né? Isso é prejuízo para a empresa também. E o que falta, às vezes, compreender, Raimunda, e até quem nos assiste, eu sei que tem mais pessoas, mas como você está interagindo mais, eu vou citar o seu nome, tá? Quando se tem muita perda, é importante conversar e levar isso para a empresa, a importância de cada pessoa ali dentro. Se você começa a prejudicar o ambiente que você trabalha, você está mostrando que na sua casa você também é um sabotador dentro da sua família. Né? Quais são os seus comportamentos que estão levando prejuízo para a sua família também? Se você está refletindo no seu trabalho, o que você faz na sua casa, né? Ou você está refletindo na sua casa, o que você faz no seu trabalho. Mas como a gente está falando de empresas com a NR1, é importante, às vezes, fazer uma dinâmica nesse sentido, né? De pegar alguns colaboradores de cada setor, do caixa, do balcão, sei lá, do açougue, do hortifruti. E aí, cada um de cada setor, você faz o quê? Apresenta ali dentro uma dinâmica coletiva a importância de cada um ali dentro e como que cada pessoa está no ponto estratégico da empresa para fazer essa empresa funcionar. Se ela quer que a empresa vá à falência, porque ela não está nem aí, então ela está no lugar errado, ela não deve trabalhar para essa empresa. Porque se a empresa vai à falência, quantos funcionários também perdem o seu trabalho? Quantas famílias ficarão sem o seu sustento e terão que procurar uma nova fonte de trabalho, de sobrevivência, né, de subsistência, para se manter por conta de alguém que está infeliz, frustrado, adoecido e está sangrando no seu ambiente profissional. Consequentemente, machucando outras pessoas, fazendo respingar ali. E às vezes não só respinga. Se uma empresa fecha, quantas pessoas também ficarão com as portas fechadas? Quantas pessoas também perderão o seu trabalho? Isso é muito importante.
tá? Anota isso. Anota isso, porque tem pessoas que não têm consciência, não têm dimensão de que uma ação dela compromete o todo. Somos um, não é individual, não vai me prejudicar apenas. Se eu saio de uma empresa que eu tenho uma agenda fechada e eu tenho que sair sem justificativa nenhuma, sem tempo para se reorganizar, para sempre se reorganizar, eu vou comprometer todo um sistema. Quem vai ficar no meu lugar? Quem vai cobrir esse buraco? Tá? Como que vai reparar essa problemática? Então, não adianta só falar que a empresa está errada. Se às vezes você está no lugar errado, se você não está bem, você está ali por estar. E você não tem motivação maior para estar ali. Então, se você não tem motivação para ficar naquele lugar, é importante que você saia e não que você prejudique a empresa a ponto dela ser, de seus colegas serem prejudicados. Não me importo com ninguém. Nós não somos ilha, nós não estamos ilhados. E é preciso olhar para isso com carinho também, porque possivelmente, na sua história familiar, tem esse histórico. Possivelmente, na sua história familiar, o que aconteceu? Você também se sentiu abandonado, rejeitado, negligenciado lá, não sentiu visto, e agora você quer reparar essa sua história. Exatamente, por isso que os gerentes têm que ser trabalhados. E depende da área que trabalha, Raimunda. A gente conversa com quem? Com o RH. Pessoal da RH, geralmente, quem mais tem contato com os funcionários, quem mais entende das dores. Precisa ver o quê? Se esses funcionários não estão institucionalizados ao ponto deles olharem só para a empresa e não enxergar, às vezes achar que só está reclamando, que o funcionário só quer saber do dia do vale, do dia do VR, do dia do, né, do pagamento, quando vai cair o VT. Como que é o nome, gente? Assistência médica lá, o convênio médico, vai ter descontos, com participação, tudo isso. Eu tenho um pouco de noção, porque eu já trabalhei muito tempo em instituição. Então, eu sei como que é estar do outro lado também, né? Então, assim, o gerente tem responsabilidade? Tem. Eles são um dos que mais tem responsabilidade. Se tiver diretor, os diretores. Se tiver supervisor, então fica... Os supervisores ainda ficam... Às vezes, tem empresa que o supervisor está acima dos gerentes. E tem os que estão abaixo. Depende da dinâmica da empresa. Então, assim, todo mundo tem responsabilidade. E claro que cada um vai ser cobrado conforme o seu posto, conforme o seu salário, conforme, né? E aí cabe a pessoa saber se ela quer aceitar aquele cargo ou não. E as responsabilidades que tem, né? Que é cobrado, todo mundo é cobrado. Se tem, é assim, gerente tem que colocar na cabeça uma coisa. Gerente é líder. E líder tem que dar bom exemplo. A gente não segue o líder se ele não dá bom exemplo. E você vai ter desvio de conduta se você já tem tendência a ter desvio de conduta. Não é o seu gerente que vai te influenciar mal. É porque a pessoa já é assim e ela só precisava de uma oportunidade, de um estímulo. A gente precisa ter essa consciência também. Então, assim, de novo, qual é o meu lugar nessa empresa? Qual é o meu papel? O que acontece na empresa não fica na empresa. O que acontece em casa não fica em casa. Se está com algum problema na família, vai levar para o trabalho. Às vezes com isolamento, com não falar. Tem gente que leva o relacionamento extraconjugal do trabalho, né? Então compromete tudo. Compromete a empresa e compromete a família. Compromete o cônjuge, que tá tendo um relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho, porque vai falar o quê? Não, lá em casa minha mulher é chata, meu marido é um chato, não conversa comigo, não me dá atenção, e aí vai buscar atenção com um colega de trabalho. Acontece? Tem muitas empresas que acontecem. Eu moro em São Paulo, e eu morava ali perto da rodovia Raposo Tavares. Quem é dessa região conhece a rodovia Raposo Tavares por outro nome. Exatamente, Raimundo. Uma coisa puxando a outra. Eu morava próximo da rodovia Raposo Tavares. E na Raposo Tavares...
Isso não é TDAH não, tá, gente? Aqui eu vi agora. Tá dando uma exclamação aqui, tem que fazer progressivo de novo. Foco, Neide. Ali na Raposo Tavares tem um monte de motel. Um monte de motel. E logo os moradores locais, né? Eu era moradora local, nós conhecíamos a Raposo e conhecemos até hoje a Raposo Tavares. Segredinho, vocês não contam pra ninguém, tá? Já basta eu contando aqui pra todo mundo nessa live. E quem for assistir esse vídeo conhece como Rodovia do Amor. Por que Rodovia do Amor? Porque tem um monte de motel, um do lado do outro, gente. Aí tirava o nome, mudava, sabe? Uma semana era o nome, na outra semana era outra, aí colocava placas de vendas, passa-se o ponto. Tinha motel do lado de escola, do lado de buffet, do lado de indústrias. Tem muita indústria também, muitas fábricas ali naquela região da Raposo. E aí, a gente vai conversando com as pessoas e a pessoa fala assim: você sabe por que tem tanta placa aqui dizendo do almoço? Que o almoço é grátis? Que o almoço já está incluso? Não, que o almoço está incluso, não, que é grátis aqui na hora que a pessoa paga a hora de usar o motel. Porque na hora do almoço vem um monte de gente aqui das empresas. Entende isso? Você consegue entender que as pessoas estão levando as dores da casa para o trabalho e achando que com um colega de trabalho vai resolver, ao invés de dialogar com seus cônjuges. E aí fere toda a família, porque não termina, prefere trair, mas não termina. Prefere desrespeitar o pacto que fez, a aliança que fez, mas não termina. Então, o que fica no trabalho, o que acontece no trabalho não fica no trabalho. O que acontece em casa não fica em casa, gente, não fica. Não fica. É importante. E é isso, Raimundo. Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. E aí as pessoas vão achando e falam assim: não, eu sou da geração que o que acontece em casa fica em casa. Mentira. É a mesma coisa que um adolescente que está com problemas em casa, ele vai levar para a escola, seja porque vai se isolar dos colegas, seja porque vai começar a ser mais briguento, ou que vai procurar mais brigas, mais conflitos. O que acontece em casa não fica em casa, o que acontece em casa vai dar um jeito de transbordar, de extravasar, para poder chamar a atenção e dizer: não está tudo bem, não está legal a situação, eu preciso de ajuda. Então, ó, como eu comecei aqui, ó, fiquei até descabelada com essa live. É preciso olhar com carinho, com atenção. Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindas. Olhe com atenção, olhe com respeito, com dignidade. Empresas, empresários, empreendedores, olhem para as empresas de vocês para a saúde emocional. Tem profissionais bons e aptos para trabalhar nas empresas. Para trabalhar não, para prestar um serviço. Porque ele não é funcionário da empresa para não dar bagunça. De preferência, eu vou colocar o pessoal do meu RH mesmo que já faz esse trabalho. Alguém de fora para enxergar de fora. Porque ele pode colher as informações, pode até colher as informações com quem está dentro. Mas a visão é outra, porque ele não vai ficar na empresa, ele não é funcionário da empresa. Não vai ter briguinha de ego ali. Aí você já corta até o mal pela raiz, ó. Corta pelo mal pela raiz com briga de ego. Alguém de fora vai ver sua empresa com outros olhos, com outra perspectiva, com outra percepção. Então, faça por você, pela sua empresa. Olha, eu também quero me curar. Eu quero ver a minha empresa correndo. Eu não quero ver a minha empresa mais se arrastando. Eu não vou mais admitir que essas picuinhas, essas briguinhas, essa inveja, essas fofocas aqui na minha empresa. Porque eu quero uma empresa sadia. Se você quer uma empresa sã, que você consegue compreender que o que acontece na tua empresa não fica aí na sua empresa, que ela vai desaguar na família dos seus funcionários, e o que acontece na casa deles vai transbordar aí na tua empresa. Você vai falar assim: cara, eu preciso para ontem. Eu não vou esperar mais chegar o dia 26 de maio para fazer alguma coisa, porque eu estou vendo agora. Comece agora. Busque um profissional. E aí você pode pensar em programas, um programa de treinamento, um programa de atendimento individualizado, um programa de atendimento grupal. Eu não recomendo atendimento grupal, terapia grupal, ou treinamento sim. Treinamento ali, um treinamento de gestão emocional para a empresa, para
fortalecer ali o elo empresarial, ter essa compreensão, é fantástico. Mas a terapia de grupo não, porque pode revelar muitas coisas particulares e não é bom revelar, né, no ambiente profissional. Deixa o profissional, mas no sentido de eu vou cuidar aqui do que está acontecendo. E quando for uma coisa muito particular, muito individual, que esteja incomodando muito, aí a pessoa faz a terapia individual, pode ser terapia ou psicoterapia. Mas olha para sua empresa de verdade, olha para os seus funcionários como eles sendo gente. Pensa assim, olha, eu gostaria de ser tratado assim com carinho e respeito. Então eu vou tratar os meus com carinho e respeito. Muda a sua mentalidade, aquela mentalidade de que nunca precisei disso. Para quê? Para eu quero o melhor para minha empresa. E se eu quero o melhor para minha empresa, eu vou querer os melhores aqui. E você só vai querer os melhores se você for o melhor para a sua empresa. Você é o melhor para a sua empresa? É o melhor para a sua empresa? Porque tem gente que não é o melhor para a empresa. Mas de jeito nenhum. Às vezes o próprio dono, o próprio gerente, como a Raimunda trouxe os exemplos, né? Como eu trouxe o exemplo também, o gerente faz questão de afundar o barco. Vai cavando ali o navio até afundar. E esqueceu que se tiver a melhor tripulação, se tiver alguém ali fazendo esse barco ficar furado, furar esse barco, esse navio, pensando no navio, coisa grande, vai todo mundo afunda. Todo mundo afunda. Então, a gente bora trabalhar, vamos fazer o melhor. Vocês que chegaram até aqui, compartilhem essa live depois, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Se a pessoa falar que o vídeo é longo, você fala assim, toma vergonha na tua cara, que você fica maratonando sério o dia inteiro, o final de semana inteiro, e você não tem nem 37 minutos pra poder assistir uma live, me poupe, se poupe, nos poupe. Bora fazer acontecer, minha gente. Abençoada terça-feira pra vocês, boa noite, abençoada semana. E sempre que for possível, eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho mais, porque o que acontece na empresa não fica na empresa, o que acontece em casa não fica em casa, e a gente tem uma geração que pode se curar. Quem tá junto comigo, me dê a mão e vamos juntos. Grande beijo, tchau! Ai, esqueci do vídeo, peraí, gente, tirar uma foto aqui que eu esqueci. Cadê? Pronto, agora sim. Gente, beijão. Fiquem com Deus.